Ecologia em Ação com mais um programa. Convidado de hoje, engenheiro Rogério Novaes, engenheiro civil, ele que é ex-presidente do CREA, ex-candidato a prefeito de Joinville, ex-presidente do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville e tem outras qualificações que vai longe o currículo do Rogério. Rogério, como é que vai a tua vida política dentro do Partido Verde? Partido Verde. Você promete alguma coisa o Partido Verde? Promete, Guedes, promete. Eu primeiro fico agradecido aí pela referência ao meu histórico. Tá? O Partido Verde, como você bem conhece, tem uma trajetória, uma história de mais de 20 anos no Brasil, uma história muito mais longa no mundo, né? E foca suas ações como partido político, mas resgatando ou buscando o resgate das condições de qualidade de vida e que estão intimamente ligadas às condições ambientais. Então, nesse momento, em Joinville, principalmente em Joinville, uma cidade belíssima, com uma natureza pródiga, com uma condição que sempre nos foi muito favorável, precisa ter um certo carinho, um certo respeito com esse patrimônio inestimável, né? Um território de quase 1.200 quilômetros quadrados, que mais da metade é natureza pura. E a gente, às vezes, esquece um pouquinho desse valor, dessa condição fantástica que é a nossa Joinville. Então, o Partido Verde está aí preparando o seu projeto 2012 e, mais uma vez, resgatando essas condições que são boas, não para o município, são boas para os munícipes, para as pessoas que vivem em Joinville e podem, na condição de serem moradores de Joinville, usufruir de uma condição de natureza que é absolutamente pouco presente em cidades do porte da nossa cidade. No Brasil acontece sempre o partido da vez. Então já tivemos o partido da vez, que foram diversos, e em 2003 veio o Partido dos Trabalhadores, que era o partido da vez. Né? Mas com os sucessivos mandatos, os partidos vão se desgastando. Claro. E vão surgindo novas forças, novas elites, novos espaços. E como o mundo está assim, quase que acabando, as agressões são muito fortes hoje. O Partido Verde, eu acho que tem uma boa oportunidade, uma boa chance de não só fazer política, mas também demonstrar aos eleitores uma esperança de salvação. Claro. Né? Gert, veja, o mundo bateu a casa dos 7 bilhões de habitantes. Ou seja, nós estamos crescendo, nós estamos consumindo o planeta. E se não houver consciência nesse consumo, não é que o mundo vai acabar. É que o mundo vai ser cada vez mais perverso, vai ser cada vez mais ruim para nós. E o importante de se viver é se viver bem, respirando um bom ar, tendo acesso às condições que a natureza nos dá, ainda que transformada pelo homem. Então, o Partido Verde tem trazido esse debate. Veja a questão das emissões de carbono. Até hoje, existem grandes grupos financiando estudos fraudulentos, tentando mostrar que a emissão de carbono não faz mal à natureza. Por quê? Porque eles não querem investir no controle da emissão, porque acham que isso não vale a pena. Então, financiam projetos fictícios, dando a entender que não faz mal nenhum, que nós podemos exaurir. Essas condições, a condição da água, a condição do ar, a condição ambiente, as reservas naturais, os berçários da natureza, como é o caso dos manguezais que nós bem conhecemos em Joinville, acabam sendo relegados a um plano inferior com a informação incorreta de que eles não têm valor, porque as pessoas querem um alimento, querem a natureza preservada, querem um ambiente bonito, mas não são informadas de que a natureza cobra para isso, cobra espaço, cobra condição de reprodução dessa condição. Então, um mangue, como é que o mangue foi tratado a vida inteira em Joinville? Como um lamaçal. Um erro que foi feito propositadamente, foi induzido propositadamente às pessoas, tá? O mangue é um berçário fantástico. Sem ele você perde uma condição espetacular. Mas você está falando em mangue. Esse mangue você já colocou, você vai ser provavelmente... Você é pré-candidato a prefeito. Eu sou pré-candidato a prefeito de Joinville pelo Partido Verde. Eu tenho assim comentado, sem citar os nomes dos outros pré-candidatos, né? Mas você agora é um pré-candidato que está no programa. E eu vou convidar os demais também, né? Para dar um espaço igual para todos, né? Mas no teu partido, que é um partido verde, que tem o mais forte de todos os cenários, a parte verde, é a parte da natureza. O que você tem assim de prognóstico para o teu governo, sem fazer promessas falsas? O que é possível um prefeito, o próximo prefeito de Joinville, realizar
com os recursos que tem e com a complicação que tem dessa máquina inchada que é a nossa de Joinville, com tantos funcionários sugando esses recursos que os contribuintes pagam e sobrando muito pouco para investimento. Como é que você vai tratar o verde na tua administração? Gert, reforçando aquilo que eu falei no começo do programa. Sim. O verde não é bom pelo verde, o verde é bom pela pessoa. Você viver num ambiente mais próximo da condição ambiental adequada é melhor. Joinville tem uma das maiores reservas de área verde por habitante entre as cidades do mundo. É invejável. Tá? Invejável. São, na área urbana, pelo menos 300 metros quadrados por cidadão que nós temos de área verde. Exatamente. No perímetro, em todo o município, nós chegamos a 1.200 metros por habitante. Agora, essa reserva não é informada e não é disponibilizada, ou seja, nós não contamos para as pessoas que Joinville tem um ar bom de se respirar, um clima satisfatório, uma condição ambiental boa por conta dessa reserva. Então, na área ocupada não se cria o valor disso e faz-se o seguinte, na área ocupada vamos colocar cimento, 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 cimento e esquecemos que Joinville só tem essa condição porque tem mais da metade do seu território em área verde, em área preservada. Então, nós precisamos trazer isso como valor de município. Veja, isso impacta na economia. Quando uma empresa sediada em Joinville coloca o seu produto no mundo, se ela tiver a origem do seu produto num oásis de qualidade de vida, ela tem um mercado favorecido lá fora. Quando você preserva e traz para o meio do cidadão essas condições ambientais adequadas, você traz economia para o município. Você não precisa... Veja bem, nós fizemos ocupações no mangue, que você bem conhece ao longo de muitos anos. O que aconteceu com aquelas obras? O que aconteceu com aquele nosso CAIC lá, aquela primeira escola que foi feita no passado? O que aconteceu? Recalcou mais de 1 metro. Claro, vamos construir sobre o mangue. Daqui a pouco estamos edificando sobre o arrozal. É um erro. Ou seja, essas áreas não se consolidam, elas não criam riqueza. Você pega uma parte dos nossos pinheiros, você vê que a comunidade que investiu o seu patrimônio em construções perdeu o seu dinheiro. Mas no teu programa de governo, olhando a parte da qualidade de vida do ser humano em relação aos recursos riquíssimos que nós temos aqui, em costas, onde as montanhas cobertas com a floresta atlântica, a parte do vale ocupada, ela recebe esse ar puro, claro, que desce por dentro das árvores e vem se alojar na parte do vale. Quer dizer, isso tem que ser valorizado, mas em função do novo plano diretor de Joinville, que foi encaminhado agora uma proposta para os vereadores, e ainda vai ser bastante discutida essa questão. Mas se você tiver um plano diretor engessado, onde se prevê, inclusive, ocupação de áreas de mangues, certo? É um absurdo. Como é que você, como prefeito, vai gerenciar essa parte? Gert, evidentemente que nenhum gestor, seja ele de que partido for, tenha ele a força que tiver, consegue se opor às tendências naturais de uma comunidade. E essas tendências naturais de uma comunidade são representadas em conselhos, em grupos que falam por essa comunidade. Agora, muitas vezes, e você parte disso, conhece isso, muitas vezes esses conselhos fazem uma tradução do desejo da sociedade de maneira equivocada. Então, nós precisamos voltar lá à essência e dizer o seguinte: qual é o cidadão joinvilense que seria contra, por exemplo, a arborização de vias? Ninguém seria contra. Mas por que isso não é um projeto que nasce espontaneamente? Porque nós estamos há 150 anos, 160 anos, querendo um plano diretor de arborização e não temos. Não temos. Por quê? Porque não existe motivação em quem poderia fazê-lo em criar essa condição. Não é a população nos conselhos que não estabelece o desejo, é o gestor que de alguma maneira interfere no sentimento das pessoas, que acaba criando aquela história de que, puxa, se fizermos isso vai ter custo, e não é verdade. Veja, o nosso rio Cachoeira, que sempre foi a nossa menina dos olhos, tanto que o projeto do tomamento do rio Cachoeira voltará sim em 2012, tá? O rio Cachoeira tem 14 quilômetros, 100% no território de Joinville. Não existe essa ocorrência comumente. Um rio que é só nosso. Não precisa perguntar para nenhum prefeito vizinho se pode melhorar o rio. O rio é só nosso. O rio Cachoeira tinha que ser um oásis do verde. Tá? Fizemos a avenida ao lado dele, não dá mais, é irremediável, não deveria ter sido feita. Deveríamos ter feito um plano viário com uma alternativa fora do rio, mas fizemos, tal. A avenida está lá. Agora, nós não podemos esquecer que aquele rio é um canal de vida para o município. Tá? E o que nós estamos permitindo? Nós estamos permitindo ocupação
ao longo do rio, nós estamos permitindo o deságue, não fizemos os investimentos que deveriam ser feitos na questão de saneamento e o Rio Cachoeira paga a conta. Estamos agora com esse problema no Morro Alto, que vai acabar no Rio Cachoeira de alguma maneira, porque se nós tivermos realmente as chuvas de verão, que são prováveis de ocorrer aqui, nós vamos acabar com aquele material que está lá no Morro Alto, todo dentro do Rio Cachoeira. Tá? Estamos fazendo pontes e pontilhões, travessas e travessias, sem fazer um plano de ocupação. Fizemos aí esse projeto maluco do transporte fluvial Joinville e São Francisco, sem nenhuma consequência e simplesmente foi abandonado. Ou seja, o Rio Cachoeira tem sido muito maltratado, Gerd. E é bom para quem? Para ninguém, só para as pessoas que eventualmente exploram momentaneamente aquele projeto. Então está lá, fizemos estação de embarque, desembarque, fizemos algumas falsas dragagens, tá? Muita gente ganhou dinheiro e o Rio Cachoeira ficou do mesmo tamanho. E eu, que sou joinvilense... Não teve nenhum projeto de dragagem? Nada, tá? Tanto assim que na dragagem, a dragagem foi feita dentro do próprio rio, né? Sim. Foi aberto o canal, né? Sim. Canal que já fechou outra vez. Não, lógico, porque não teve planejamento. Porque não tinha projeto. Tá. Mas por quê? Porque aquilo interessava apenas quem iria explorar aquele serviço, mas não o serviço da travessia, iria explorar o serviço da implantação, que foi feita, custou, nós pagamos, você pagou, eu paguei, quem está nos assistindo pagou, tá? E resultado nenhum. Estamos fazendo, de vez em quando, intervenções, uma ponte aqui, uma ponte acolá, sem nenhum projeto de ocupação futura do rio. Então temos aqui a ponte que chega próximo da TV aqui, que é uma ponte que tem uma curvatura equivocada com relação à engenharia, uma ponte perigosa. Temos outras pontes mais baixas, pontes mais altas, coisas e tal. E o rio acaba sendo um canal cada vez mais sem um viés, sem uma destinação. Tá? Por quê? Porque em cada inserção que é feita a bel prazer. Vamos fazer um bulevar aqui. Vamos beneficiar fazer um, beneficiar Isso, outro. Tá? Então, é o lucro. O Rio Cachoeira teria que ser emblemático. Quando alguns joinvilenses viajam e visitam algumas cidades importantes do primeiro mundo, notadamente na Europa, percebem preservação de rios e voltam impressionadas. Puxa, aquele canal... Joinville tem 14 quilômetros de canal natural importantíssimo no seu centro, na sua região urbana mais nobre, tá? É só preservar, é só cuidar, é só estabelecer uma prioridade. Por isso aquele projeto de 2008 que nós lançamos do tombamento do Rio Cachoeira, e que fomos censurados por alguns setores do poder, porque tinham medo de uma lei que protegesse o Cachoeira. Nós temos uma série de assuntos a tratar sobre pontes, sobre o Rio Cachoeira ainda, e sobre outras obras e parques, mas o primeiro bloco está encerrando. Vou pedindo então para os telespectadores que retornaremos em instantes. O programa Ecologia em Ação está retornando no segundo bloco com o engenheiro civil Rogério Novaes, que está dando hoje uma proposta de pré-candidato à Prefeitura de Joinville. E o programa, que é um programa de ecologia, de ambientalismo e de qualidade de vida, está tirando assim algumas sondagens com o engenheiro candidato para sabermos em quem votar nas próximas eleições para prefeito de Joinville. Engenheiro Rogério, nós estamos em Joinville com uma série de projetos de parques. Esses projetos todos começaram e pararam. Nós estamos com o Morro Alto parado, um projeto do BID, financiado pelo BID. Não é dinheiro de graça, nós temos que pagar esse dinheiro. Um projeto caríssimo. Nós estamos com outro empreiteiro parado, já foi mudado 2 vezes o empreiteiro do Morro do Boa Vista, do Parque do Boa Vista. Importante projeto do centro de Joinville. Nós ainda não temos um projeto para o Parque do Morro do Iririú, que faz parte do complexo de 750 hectares no centro da cidade de Joinville. 370 é o Boa Vista e 350 e pouco é o do Iririú. Então, é o maior parque central de uma cidade do porte de Joinville, na América Latina. E nós temos também uma ponte, uma passarela que vai ser construída em cima do Cachoeira, na frente da Câmara de Vereadores, e outras obras paradas e mal executadas. Como candidato, o que vai ser feito dessas obras se você for prefeito de Joinville? Gert, puxando um pouquinho para a questão mercadológica, para a questão da iniciativa privada.
quando a gente quer desenhar alguma coisa, independente do potencial de quem vai fazer, da demanda e da viabilidade econômica, a primeira condição que nós precisamos ter é identificar aonde nós estamos. Isso vale para a empresa privada, isso vale para a dona de casa, isso vale para o empresário, vale para todo mundo. Você precisa identificar onde é que você está, o que você tem, o que você precisa, quais são as demandas. Depois você precisa fazer uma leitura da história para perceber quais são as ocorrências, quais são as dificuldades. E depois você precisa fazer um planejamento estratégico para a ocupação de todo esse potencial no futuro com as condições que o mercado te permite. Eu participei, inclusive, do planejamento estratégico do município de Joinville, muito bem conduzido pelo saudoso Ivo Grampel, que nos deixou aí no ano passado, tá? E que tinha todas essas metas, esses objetivos com estratégias a serem ocupadas. O que acontece? Eu não quero aqui fazer crítica a nenhum gestor, nem o atual, nem o passado, porque não me cabe isso. Eu não preciso criticar ninguém para estabelecer ordem de valor no que eu imagino. Agora, o município de Joinville tem cometido equívocos, se é de gestão ou se é de azar, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Ao não valorizar na condição adequada as estratégias para algumas ações. Então, a população começa a ficar apreensiva, porque alguém promete e não dá importância. Olha, nós vamos resolver a saúde, e nada é feito efetivamente para a saúde. Olha, nós vamos colocar 70% de cobertura de saneamento de esgoto sanitário no município, e se chega a 30% e está tudo bem. Tá? Vamos começar a obra do Morro Alto, e a obra não acontece, não é porque houve falha do gestor, mas era uma obra estratégica. Ou seja, nós estamos fazendo um canal, essa obra precisa ter todo um cuidado de planejamento. As condições da sua execução precisam ser estabelecidas num arcabouço muito maior. Tá? E assim tantas outras vêm ocorrendo, e não é agora, vem ocorrendo de algum tempo. Então, primeira condição, Gert, é fazer a leitura do que nós temos. Segundo ponto, que é muito importante, eu bati muito nisso no passado. E você já fez a leitura? Eu tenho a leitura de hoje. Mas a prefeitura que nós vamos disputar é a prefeitura de 2012 e algumas coisas podem ser melhoradas e quem sabe outras coisas podem estar pior. Nós estamos acompanhando. Hoje nós temos a seguinte situação que é clara e que não está sendo potencializada. Joinville é indiscutivelmente a terceira maior cidade do sul do país. Isso deveria ter peso político, infelizmente não tem. Curitiba e Caxias, né? Exatamente. Deveria ter peso e não tem o peso político. Somos o maior PIB do estado, superando a casa dos 15 bilhões. Tá? Ou seja, nós estamos 2 ou 3 vezes acima da capital, estamos 2 vezes acima de Itajaí, que é a segunda cidade mais rica do estado, e não potencializamos alguma coisa. Então tem coisa errada, os nossos representantes de alguma maneira estão trabalhando errado. Nós temos hoje no mundo disponibilidade para financiar meio ambiente, você conhece isso muito melhor do que eu. Tá? Dinheiro ao monte. E Joinville é um oásis, como eu te falei, de 1.200 km², 600 ou 700 é meio ambiente puro. Exatamente. Puro. Os nossos alunos da rede de ensino do município, seja ela privada, seja particular, se você fizer uma pergunta, o que é mangue? Ele vai responder, lodo, lama, porque nós não criamos o valor. Quem é que tem uma cidade que não é litorânea, tá? Mas que está próximo do mar, que não é uma cidade aparentemente de natureza, porque tem as indústrias aqui e tem toda essa natureza e não potencializa isso desde a formação. Nós podemos fazer investimentos nessa área com resultado de toda ordem. A questão dos parques que você levantou. Aquilo que eu também tinha colocado no começo aqui. Sim. Uma cidade tão bonita em termos de natureza e não disponibiliza ao seu cidadão o valor do parque, não aproxima. Tá? A inauguração dessa praça aqui próximo da TV, esse final de semana, eu estive aqui com a família, inclusive, mostrou a demanda para o espaço público. Agora, nós precisamos do Parque da Cidade. Cadê o Parque da Cidade? Com espaço cultural, com resgate de valores do meio ambiente, com formação e desenvolvimento de cultura local verdadeira. Tá? Então, Gert, esses trabalhos, eu digo para você, que são trabalhos que podem ser feitos, que têm financiamento para eles, inclusive no mercado internacional. E aí, mas Joinville está com o seu endividamento no limite. Não está não, Gert. Hoje o município de Joinville tem potencial porque tem uma condição econômica muito saudável do ponto de vista na relação de cidade, município e empresas. E as empresas são parceiras. Agora, eu temo com algum receio verdadeiro que existam pessoas interessadas em transformar
algumas demandas em ações de políticas de parceria público-privada. Ou seja, eu temo que existam pessoas interessadas na criação do caos na observância das demandas, para depois suprir a demanda por conta do caos, em cima de parceria. Olha, não deu para fazer o saneamento, então vamos fazer uma parceria público-privada. Vamos privatizar olha, água, exatamente. Não deu para fazer isso. Olha, a companhia de água está sem capacidade de investimento. O plano que a companhia mostrou aí há 6 meses atrás era de investimento de mais de R$1 bilhão, e esse investimento não tem. Então vamos realmente vender as cotas societárias da companhia de água do município, porque aí vem esse capital. Daqui a pouco nós vamos vender, daqui a pouco nós vamos privatizar canaletas de transporte coletivo, porque não há condições de investimento. Então, isso nos dá um certo medo. Engenheiro Rogério, voltando à passarela do Rio Cachoeira, de frente ao Carl Hansen e à Câmara de Vereadores, o centro cívico ali, né? Que poderia ser um centro cívico, mas infelizmente venderam um terreno que poderia ser uma outra repartição pública. Mas essa passarela, pelo que eu vi, pelo que eu observei, já filmei, ela parece que não tem nem projeto. Eu não vou dizer para você que não tem. Não se sabe quem vai fazer. Já aterraram metade do rio, jogaram material dentro do rio. Que engenharia é essa? Como é um orçamento, eu imagino, foi um orçamento, aquela estratégia da Câmara de Vereadores, fazer repasse, não sei o que lá, estão sendo utilizadas técnicas bastante simplistas para execução, com um pequeno aterro parcial do rio para fazer estaqueamento convencional, porque se torna mais econômico e tal, e lançamento. Mas eu não questiono isso, eu acho que tudo é possível. Agora, eu digo para você, falei também sobre isso há pouco, essa passarela não faz parte de um projeto do Rio Cachoeira. Não faz. Ela é uma peça avulsa, que daqui a pouco ela pode ser incompatível. Veja, nós temos hoje a passarela que não é de rio, da JK, é uma passarela que também foi feita fora do contexto. Atendia uma demanda de alguma ocorrência naquela região, foram feitos os elevadores, já vai para a 4ª ou 5ª recuperação e nunca funcionou, porque é uma obra fantástica, belíssima, do arquiteto Júlio de Abreu, um projeto belíssimo, mas do ponto de vista funcional, que não tem nada a ver com projeto de arquitetura, nunca foi trabalhado. Tá? Então, a passarela do Rio Cachoeira, na realidade, não quero aqui fazer nenhum tipo de ilação ou coisa parecida, mas ela está vinculada a um potencial de ocupação do estacionamento, que agora está sendo, de alguma maneira, privatizada no lado de cada avenida, junto ao Carl Hansen, para atender as demandas de estacionamento do lado de lá da avenida. Tá? Então, isso me preocupa. Ela não é uma integração cultural, social ou pública. Ela pode ser apenas uma passarela de atendimento comercial. Aquilo que eu te falei sobre os PPP. Tá? Ou seja, eu preciso montar um estacionamento, tenho o pátio aqui, circulo aqui, cobro aqui e entro lá. Então, isso é perigoso. A valorização do terreno aumenta e eu mantenho o estacionamento como ocupação meia boca. A crítica que eu faria não é, como eu falei, nem a passarela, nem a ideia, porque aquilo também já estava... A crítica, ela não faz... Existe um projeto bastante antigo, bem desenhado pelo IPUG, tá? De toda a revitalização do Rio Cachoeira nessa região central. Essa passarela está fora desse contexto. Não existe planejamento. Exatamente. Tá? Então, isso é ruim. Por quê? Porque nós vamos engessando o rio, porque nós vamos, daqui a pouco, transformando o Rio Cachoeira num canal de escoamento sanitário da cidade. Vamos abandoná-lo de maneira definitiva. Tá? Assim não veio o barco de circulação com São Francisco, que veio fora do contexto. As diversas pontes, você já viu que as pontes que fazem a travessia do Cachoeira não tem gabarito de ocupação. A calha não existe. Temos um prédio no meio. Temos até um prédio no meio. Prédio verde? Prédio verde no meio do Rio Cachoeira. Só Joinville tem isso, né? Só aí? Só Joinville. Mas, Rogério, você, como prefeito, eventualmente eleito, com que parcerias vai haver PV, com que partidos está sendo feita essa negociação? Já existe alguma coisa? Veja bem, o Partido Verde é um partido político, como tal, tem responsabilidade na consequência dos seus atos. É um partido político. Não somos uma ONG, nós somos um partido político. Então, quando você decide alguma coisa, você tem que assumir a consequência daquela coisa que você decidiu. Então, nós temos que estabelecer gestão. Já existe alguma negociação Agora, com parcerias? Não existe nem conversas e nem interesses de compor que não seja em prol de objetivos claros. Ou seja,
imaginando que o Partido Verde consiga chegar à Prefeitura de Joinville, logicamente vai ter que governar com a cidade, o município que é de todos. E para isso vai, logicamente, ocupar as pessoas que queiram contribuir, que podem ou não estar dentro do partido. Agora, a pergunta que eu entendo que você me fez é, o Partido Verde precisa de uma composição política para estabelecer os objetivos? Não, não precisa. Não precisa por quê, Gert? Porque nós não estamos procurando apenas a ocupação de espaço, senão nós estaríamos hoje no atual governo, nós estaríamos no governo passado. Nós estamos procurando a transformação dos conceitos por aquilo que nós acreditamos, tá? Aquilo que a população quer. Então, a composição com o partido A, B, C, ou com a sociedade, ou com as pessoas, isso está absolutamente aberto, não existe nenhuma restrição. Agora, não é objetivo. Nós não temos interesse de compor com o partido A, B e C para conseguirmos o poder, porque seria muito frustrante para um militante do Partido Verde, para um militante que tem essa visão, ver o seu partido ser encaminhado por uma condição de ocupação de espaço político sem compromisso nenhum com as loteamento da secretaria. Tá? Cheio de comissionado. Veja, não é esse o cenário. Não é esse o cenário. Então, não se caminha por isso, não se tem esse Está viés. na hora de oferecer para o eleitor um cenário mais tranquilo, um cenário com mais esperança. Né? Muitos têm nos perguntado assim, puxa, Novaes, mas o Partido Verde tem nominata? É claro que tem, mas as pessoas às vezes estão me perguntando para saber se entrou algum vereador no partido, se entrou alguma figura. Não, as pessoas que quiseram vir para o Partido Verde, muitas vieram voluntariamente, independente do seu quilate político, elas vieram pelo seu conceito de valores. Nosso espaço para... Que pena, Gert, mas eu volto aqui. Não, você é nosso convidado permanente. Obrigado, Gert. Na hora que você tiver alguma novidade, alguma coisa, algum projeto interessante, o programa está aberto, como está aberto para todos os demais candidatos. Claro. Nós temos que usar o espaço para a cidadania. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Gert. Obrigado aos telespectadores da TV da Cidade. Aqui é sempre um prazer estar com você e voltarei aqui, sim, com certeza. Até o próximo programa.